Bom dia, meu nome é José Vilani e hoje eu vou estar aqui apresentando o meu projeto na resolução de um labirinto com matrizes utilizando o algoritmo A-estrela. Vou mostrar também a sua diferença em relação ao algoritmo de Dijkstra em termos de otimização. Então, sobre a estrutura do projeto, 3 arquivos principais foram utilizados. O labirinto num TXT com as informações da matriz, um arquivo em Python, que é o labirinto estrela, onde contém a classe e seus métodos auxiliares, e um arquivo a nível de documentação apenas para se você tiver uma curiosidade maior de entender como funciona. Bom, então sobre a classe labirinto, né, ela vai receber uma matriz como parâmetro. Então essa matriz é tratada internamente como um grafo, né, implícito, onde cada célula representa um vértice. Então o construtor ele vai inicializar as propriedades essenciais, né? Então ele vai armazenar, calcular o número de linhas e colunas e vai chamar os métodos. Falando brevemente sobre os métodos, eu vou ter o encontrar posição, que vai localizar o vértice inicial, que é na legenda 2, e o vértice objetivo, né, que é o final do labirinto. Eu vou ter o método é válido, então esse método vai realizar duas validações. Ele basicamente vai ver se a próxima coordenada que a gente está indo está dentro da matriz, dentro dos parâmetros da matriz, se ela não está fora, ou se a célula que ela está indo, se o nó que ela está indo é uma parede. Outro método também é o obter vizinhos, que ele vai implementar a lógica de adjacência do grafo, né? Então ele vai retornar uma lista com as 4 células adjacentes válidas apenas. Então ele vai procurar as 4 células adjacentes, cima, baixo, esquerda, direita, que vai representar as arestas válidas conectando o vértice atual. E o terceiro é a função heurística, que eu vou dar mais detalhes depois, mas ela vai basicamente calcular a fórmula do A-estrela, implementando a instância de Manhattan. Tá? Além dos métodos próprios, né, que é o algoritmo A-estrela e o algoritmo de Dijkstra. Esses dois métodos eles vão implementar, respectivamente, uma busca informada e uma busca cega em grafos. Bom, falando sobre a heurística rapidamente, então ela vai calcular a soma das diferenças absolutas, certo? Então por isso essa subtração aqui, tá? É a soma das diferenças absolutas entre as coordenadas x e y, tá? Então a fórmula completa do A estrela em si é f de n igual a g de n mais h de n. Então aqui g de n representa o custo real acumulado, né? E h de n é a nossa distância heurística, né? Que vai estimar o custo restante até o objetivo, tá? Ela é boa porque ela não admite voltar, ela trabalha com movimentos ortogonais e ela nunca vai superestimar o custo real do que está sendo tratado. Tá? Então, a gente implementou o sistema utilizando um min-heap com fila de prioridade, tudo isso por meio de um módulo Python mesmo, complexidade log de n para remoção e inserção, certo? Então, o programa vai começar lendo automaticamente o arquivo labirinto.txt e vai identificar as dimensões, né? Então, vai identificar que ele é 12 por 10 e localizar o ponto do início da sessão, tá? Todo esse processo é automático apenas quando você inicia o arquivo Python, certo? Então, o resultado, então esse vai ser o caminho mostrado pela estrela. Então, no terminal a gente pode ver que o labirinto representa onde as paredes são mostradas, certo? O símbolo do blocos, os pontos vazios são representados por pontos, o I marca início e o F marcam as saídas do labirinto, tá? Então, pode ver que o lado do caminho encontrado tem 14 células de tamanho, então isso significa que ele levou 13 movimentos para chegar do início até o fim, certo? Mesma coisa nos resultados do Dijkstra, né? Então ele vai ter aqui um caminho percorrido igual, 14 células com 13 movimentos, tá? Bom, então executando o programa, a gente vai perceber que o tempo foi relativamente mais baixo, então ele explorou 22,6% a menos, né, que o Dijkstra. Então o algoritmo A-estrela ele precisa explorar menos nós para encontrar um caminho mais rápido. Então, devido a todos os métodos que a gente implementou anteriormente, ele acaba por ser mesmo um algoritmo muito mais eficiente, tá? Então, no terminal a gente conseguiu ver como o Dijkstra explorou 31 nós e o A-estrela apenas 24, né? Embora o Dijkstra tenha sido ligeiramente maior, né, levado mais tempo. A ideia é que em exemplos de labirintos maiores e em cargas maiores de dados, essa diferença seja cada vez maior, né? Então, o algoritmo A-estrela vai ser cada vez mais, né, eficiente, né? Então, ambos encontraram o mesmo caminho, mas matematicamente e eficientemente o A-estrela se provou, né, superior quando a gente aplica todos aqueles métodos junto da heurística, né? Então, basicamente, é isso. Então, ele vai demonstrar na prática o porquê de ser mais eficiente.